A maioria das pessoas diria que o lugar mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. Mas lá no fundo, há algo ainda mais misterioso. Número 1. O que se esconde no fundo mais escuro do oceano? O Challenger Deep é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, localizado a mais de 11.000 metros abaixo da superfície, onde a pressão é tão brutal que poderia esmagar um submarino como se fosse uma latinha de refrigerante. O que será que se esconde nesse abismo completamente escuro? Encobrimentos do governo? Monstros marinhos gigantescos? E por que a NASA de repente está explorando essas profundezas sombrias? Prepare-se, porque vamos mergulhar nas profundezas do Challenger Deep para descobrir os segredos gelados que estão escondidos lá embaixo. Número 2. Quando acreditavam que não existia vida no fundo do mar, no início dos anos 1800, havia um debate acalorado sobre a possibilidade de existir vida nas profundezas marinhas. O naturalista francês François Perron acreditava que o fundo do mar era permanentemente coberto por gelo. Já o britânico Edward Forbes achava que a pressão das águas abaixo de 600 metros tornava a vida impossível. Mas tudo isso mudou em dezembro de 1872. Naquele mês, o navio britânico HMS Challenger, uma corveta da classe Pearl, partiu da Inglaterra sob o comando do capitão George Strong Nares, número 3, a primeira grande missão oceanográfica. A missão do HMS Challenger era clara: explorar o oceano profundo. Durante mais de 3 anos e meio, o navio percorreu cerca de 130.000 quilômetros náuticos pelos oceanos Pacífico, Atlântico e Antártico, chegando até a atravessar o Círculo Polar Antártico. Mas não estavam lá apenas para apreciar a paisagem. A expedição realizou experimentos oceanográficos em 504 estações, observando correntes, temperaturas da água e condições do oceano. Além disso, a tripulação sondava o fundo do mar a cada 220 quilômetros, usando aproximadamente 290 quilômetros de corda e centenas de quilos de chumbo. Para se ter uma ideia, era corda suficiente para ir de São Paulo até Campinas. Número 4. A descoberta que chocou o mundo. Em 23 de março de 1875, o HMS Challenger parou no meio do Oceano Pacífico, a sudoeste das Ilhas Marianas, para realizar uma medição de profundidade de rotina. Como de costume, os cientistas e marinheiros britânicos baixaram uma corda com peso na água. Mas diferente das outras vezes, a corda continuava descendo. E descendo sem fim. Até que finalmente tocou o fundo. 8.184 metros de profundidade, mais de 8 quilômetros abaixo da superfície. Até aquele momento, acreditava-se que os oceanos do mundo eram relativamente rasos e sem grandes variações. Essa descoberta causou espanto mundial. A expedição do HMS Challenger deu início à oceanografia moderna e produziu o primeiro mapa rudimentar do fundo oceânico, mostrando que o leito do mar descia em grandes planícies após se afastar da costa. Mas no Pacífico, encontraram algo ainda mais impressionante: uma depressão de quase 9.000 metros de profundidade, contrariando a ideia de que o fundo do mar era plano e monótono. Esse buraco praticamente sem fundo era nada menos que a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de todos os oceanos do planeta. Número 5. Primeiras formas de vida coletadas no abismo. A descoberta do ponto mais profundo do oceano não foi o único feito do HMS Challenger. De acordo com relatórios da expedição, a tripulação conseguiu coletar amostras do fundo do mar e trouxe à tona organismos como neleria e espumelaria, 2 tipos de seres unicelulares marinhos que produzem esqueletos de sílica incrivelmente elaborados. De forma inacreditável, a missão provou que o oceano não era plano, nem vazio, e que a vida era capaz de existir mesmo nas profundezas mais extremas. Sem dúvida, isso aumentou ainda mais o fascínio pela Fossa das Marianas, mas demoraria cerca de 75 anos até que o local voltasse aos holofotes. Número 6. O retorno do Challenger, agora com nova tecnologia. Em 1951, um novo navio com um nome familiar entrou em cena, o HMS Challenger 2. Essa embarcação de 1.140 toneladas partiu em uma missão de 3 anos para estudar as profundezas extremas do Oceano Pacífico, especialmente a Fossa das Marianas. Usando quilômetros de fio de aço esticado e cerca de 65 quilos de ferro velho como peso, a tripulação realizou uma nova medição. Após 90 minutos de espera, o peso finalmente alcançou o fundo do mar,
revelando uma profundidade impressionante de 10.809 metros, ou seja, cerca de 16,7 quilômetros abaixo da superfície. Um novo recorde de profundidade havia sido estabelecido. Poucos meses depois, o Challenger 2 voltou ao mesmo local, agora com a ajuda do estaleiro naval da Nova Zelândia. Eles utilizaram um ecossondador, tecnologia muito mais avançada, que usa ondas sonoras para medir profundidades. O sistema funciona emitindo pulsos sonoros que se refletem ao bater em objetos sólidos, retornando aos sensores. Medindo o tempo que o som leva para ir e voltar, é possível criar uma imagem bastante precisa do fundo do mar. Número 7. O nascimento do Challenger Deep. Com essa nova tecnologia de ecossondagem, os cientistas conseguiram mapear com mais precisão a Fossa das Marianas. E o que descobriram foi ainda mais impressionante. Uma vasta região com profundidade superior a 10.815 metros. Esse local ficou conhecido como Challenger Deep, o ponto natural mais profundo da Terra, localizado na parte mais inferior da Fossa das Marianas. Mas quão profundo isso realmente é? Vamos entender por partes. O oceano é dividido em 5 grandes zonas. Número 8. As zonas do oceano e a profundidade do abismo. A primeira é a zona da luz solar, que vai da superfície até cerca de 200 metros. É onde a luz solar é abundante e onde a maioria da vida marinha se concentra. Depois vem a zona do crepúsculo, que vai até aproximadamente 1.000 metros de profundidade. Aqui vivem animais como lulas gigantes e cachalotes, adaptados a pouca luz. Mais abaixo, entre 1.000 e 4.000 metros, encontramos a zona da meia-noite, completamente escura, como o nome já sugere. Abaixo disso, de 4.000 até 6.000 metros, está a zona abissal, um ambiente gélido, sem luz, habitado por criaturas bizarras como o polvo-dumbo. E, finalmente, temos a zona Hadal, que começa por volta dos 6.000 metros e desce até as profundezas do Challenger Deep, a mais de 11.000 metros abaixo da superfície. Número 9. Comparando profundidades com Everest e Grand Canyon. Parece fundo? É porque é mesmo. Se colocássemos o Monte Everest no fundo do Challenger Deep, o pico da montanha ainda ficaria submerso por mais de 1 quilômetro. Agora, vamos comparar com o Grand Canyon, famoso por sua profundidade vertiginosa de cerca de 1.800 metros. Ele é mais de 5 vezes mais raso que o Challenger Deep UFA. Ainda bem que esse lugar está submerso. Se não estivesse, cair lá dentro seria uma queda sem fim. Se alguém tentasse nadar direto da superfície até o fundo, levaria cerca de 4 horas para chegar lá, isso se conseguisse sobreviver, o que é praticamente impossível. Número 10. A pressão que esmaga até submarinos. A razão. A pressão no Challenger Deep é simplesmente absurda. À medida que se desce no oceano, a pressão aumenta devido ao peso colossal da água acima. Lá no fundo, existem mais de 11.000 metros de coluna d'água sobre sua cabeça. Isso resulta em uma pressão de aproximadamente 1.000 vezes a pressão ao nível do mar, chegando a cerca de 1.132 kgf por centímetro quadrado. Para se ter uma ideia, é como ter 100 elefantes em pé sobre uma única moeda. Se um ser humano descesse até lá sem proteção, seria esmagado instantaneamente. A pressão é tanta que pode destruir submarinos inteiros como se fossem latas de refrigerante. Só veículos feitos com materiais extremamente resistentes, como titânio ou compostos especiais, conseguem suportar tamanha força. E acredite, ainda tem mais. Número 11. Um mundo sem luz e cheio de vida. A escuridão no Challenger Deep é total. A luz solar simplesmente não chega até essas profundezas. Mas, surpreendentemente, mesmo nesse ambiente hostil, a vida não só existe como também floresce de maneiras impressionantes. Um exemplo é o peixe-caracol das Marianas, o animal mais profundo já registrado, vivendo a cerca de 8.200 metros. Para resistir à pressão extrema, seu corpo é gelatinoso, com ossos flexíveis que não se quebram. Peixes de águas rasas usam uma bexiga de gás para flutuar. Mas nesse ambiente isso seria comprimido. Então, o peixe-caracol nem sequer tem esse órgão. Em vez disso, eles flutuam com a ajuda de menos ossos, mais cartilagem e estruturas corporais menores e flexíveis. Número 12. Criaturas que parecem de outro planeta. Quando chega a hora de comer, o peixe-caracol caça pequenos crustáceos usando um método chamado sucção, sugando as presas como um aspirador submarino.
Mas se você achou isso bizarro, espere até ver o próximo morador do abismo. Esse é o Lula magnapena, considerada a lula que vive mais profundamente no mundo, já observada a mais de 6.000 metros de profundidade, é a única lula conhecida a habitar a zona radal. São raríssimas de serem vistas, o que faz com que pouco se saiba sobre como sobrevivem em um ambiente tão extremo. Mas uma coisa é certa. Se você topar com uma dessas criaturas de 6 metros de comprimento na sua jornada até o fundo, prepare-se para um susto daqueles. Número 13. Como o Challenger Deep surgiu? Depois de conhecer essas profundezas e criaturas bizarras, talvez você esteja se perguntando: de onde veio esse buraco colossal na crosta terrestre? Será que foi causado por um meteoro pré-histórico? Ou, quem sabe, por testes nucleares secretos? Felizmente não é nada disso. A explicação está na geografia. E prometo que vai ser rápido. A Fossa das Marianas se formou por um processo chamado subducção. Imagine a crosta terrestre como um grande quebra-cabeça de placas flutuando sobre uma camada de rocha derretida chamada manto. Essas placas estão sempre se movendo, colidindo e escorregando umas sob as outras. Quando duas placas se encontram, a mais densa é empurrada para baixo da outra, afundando no manto, a que fica por cima sobe, criando uma trincheira profunda no fundo do oceano. Foi exatamente isso que aconteceu entre a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. O ponto onde o Challenger Deep está localizado fica bem no sul dessa gigantesca zona de colisão submersa. Número 14. O primeiro mergulho humano nas profundezas. Agora que sabemos como o Challenger Deep surgiu, vamos ver quem teve coragem de descer até lá. Em 1953, o cientista suíço Auguste Piccard projetou o submersível Trieste, um veículo inovador capaz de suportar a pressão esmagadora do oceano profundo. Construído na Itália, o Trieste era um batiscafo, um tipo de submersível autopropelido, com um casco de 15 metros de comprimento. Dentro, havia mais de 80 mil litros de gasolina. Isso mesmo, gasolina. Por incrível que pareça, ela é quase incompressível, o que a torna perfeita para manter o veículo flutuando sob alta pressão. Preso abaixo do casco principal, havia uma cabine esférica minúscula, com apenas 1,80 m de diâmetro e paredes de aço com 12 centímetros de espessura. Era ali que os exploradores ficariam, protegidos da pressão abissal. Depois de 7 anos de desenvolvimento, o Trieste estava pronto para o desafio. Em 1960, os escolhidos para essa missão foram Jacques Piccard, filho de Auguste, e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh. Esperamos que eles se dessem bem, já que passariam as próximas 9 horas espremidos naquela cabine minúscula. Número 15. O mergulho mais tenso da história. A descida começou a uma velocidade de cerca de 3 km por hora. Em apenas 10 minutos, o submersível já estava mergulhado na escuridão total. A única luz vinha dos refletores do próprio Trieste. À medida que afundavam, a temperatura caía drasticamente, chegando a cerca de 7 graus Celsius. Para se manter aquecidos, os dois usaram recipientes com líquido aquecido e comeram 15 barras de chocolate durante a jornada. Até aí, tudo parecia sob controle, mas é claro que um mergulho ao ponto mais profundo da Terra não seria assim tão tranquilo. Quando chegaram à profundidade de cerca de 9.000 metros, um estrondo assustador ecoou na cabine. Não era um monstro marinho, nem um terremoto. Era o som de uma rachadura no painel externo de plexiglass da janela do submersível. A cabine inteira tremeu. Os dois exploradores acharam que o fim estava próximo, mas para alívio geral, a rachadura não comprometeu a vedação interna. A estrutura principal continuava intacta. Número 16. A chegada histórica ao fundo do oceano. Após 4 horas e 47 minutos de tensão e frio, o Trieste finalmente tocou o fundo do Challenger Deep. Jacques Piccard e Don Walsh se tornaram os primeiros humanos a chegar até lá. Apesar da ansiedade de explorar o local, os dois sabiam que não poderiam permanecer muito tempo. A rachadura no vidro os forçou a limitar sua estadia no fundo a apenas 20 minutos. Mas mesmo assim, aproveitaram cada segundo. De dentro da cabine, observaram o que pareciam ser um peixe chato de 30 centímetros e um camarão. No entanto, hoje os cientistas acreditam que o tal peixe era, na verdade, um pepino do mar, já que as condições do Challenger Deep dificultam demais a sobrevivência de peixes. A espécie de peixe mais profunda observada até hoje é o peixe-caracol das Marianas, aquele mesmo que vimos antes, encontrado a cerca de 8.200 metros.
ou seja, mais de 1.800 metros acima do Challenger Deep. Mesmo assim, os relatos de Pickard e Walsh reforçaram a ideia de que a vida consegue, de alguma forma, resistir mesmo nas condições mais extremas do planeta. Número 17. A Era dos Robôs Submersíveis. Apesar do sucesso da missão do Trieste, levaria mais de 30 anos para que alguém voltasse ao Challenger Deep e da próxima vez nenhum humano estava a bordo. E não estamos falando de alienígenas. Entre 1995 e 1998, o Japão enviou o Kaiko, um veículo submersível não tripulado, controlado remotamente. Essa foi a primeira expedição a coletar amostras de lama e sedimentos do fundo da Fossa das Marianas, além de filmar o local. Durante essas missões, o Kaiko registrou imagens de um pepino do mar, um verme escamado e uma criatura predadora de múltiplas patas, com pouco mais de 2 centímetros de comprimento. Entre os materiais coletados também estava um pequeno crustáceo de 5 centímetros chamado Hirondelea. Quem diria que o fundo do mar seria um reduto tão animado de vida esquisita? Número 18. A teoria de que a NASA fugiu do oceano. Outra teoria que anda circulando pela internet é a de que a NASA teria sido criada originalmente para explorar os oceanos, mas desistiu da ideia abruptamente em 1978, após encontrar algo aterrorizante nas profundezas. Segundo os conspiradores, foi por isso que a agência decidiu voltar seus esforços para o espaço, não para descobrir o que existe fora da Terra, mas sim para fugir do que estaria aqui embaixo. Claro que isso não passa de ficção. Não há nenhuma evidência séria que sustente essa narrativa. Por que a NASA explora o fundo do mar? Mesmo sendo uma agência espacial, a NASA investe tempo e recursos na pesquisa dos ambientes oceânicos mais extremos do nosso planeta. E o motivo é simples. Entender como a vida sobrevive em condições tão adversas aqui pode ajudar a descobrir vida fora da Terra. Ambientes como o Challenger Deep são frios, escuros e têm uma pressão absurda, condições semelhantes às que podem ser encontradas em outros mundos. Um dos exemplos mais promissores é a Lua Europa, de Júpiter. Acredita-se que sob sua superfície congelada exista um oceano de água salgada com até 100 quilômetros de profundidade, o dobro de toda a água existente nos oceanos da Terra. E como a luz solar não penetra ali, a vida, se existir, teria que sobreviver nas mesmas condições que vemos nas zonas abissais do nosso planeta. Se criaturas podem viver no fundo do oceano aqui, por que não em oceanos alienígenas? O oceano como campo de testes para o espaço. Além de procurar vida extraterrestre, a NASA também usa o oceano como campo de testes para futuras missões espaciais. As semelhanças são mais próximas do que parecem. Isolamento, pouco espaço, recursos limitados e ambientes hostis. Astronautas e cientistas treinam em ambientes submersos, onde podem simular como seria viver em uma missão a Marte ou em uma base na Lua. Esses testes ajudam a desenvolver sistemas de suporte à vida, novos designs de habitat e procedimentos operacionais que garantem a segurança dos tripulantes em missões prolongadas. Quem diria que o fundo do oceano, tão inóspito e misterioso, acabaria sendo uma ponte entre a Terra e as estrelas? Criaturas pré-históricas ainda estariam lá? Talvez monstros marinhos te convençam. Há quem acredite que o Challenger Deep poderia ser lar de espécies extintas há milhões de anos, ou até mesmo de criaturas que nunca vimos antes. Em 2018, o filme Mega Tubarão trouxe a ideia de um megalodon gigante escondido nas profundezas da Fossa das Marianas. Claro, o filme está longe de ser um documentário científico, mas a premissa gerou curiosidade e faz sentido, considerando que mais de 80% dos oceanos do planeta ainda são desconhecidos. Temos mapas mais detalhados de Marte do que do fundo do oceano. Grandes áreas do Challenger Deep permanecem intocadas por seres humanos. E se criaturas que pensávamos extintas ainda vivessem por lá, o selacanto, por exemplo, um peixe de quase 2 metros, era considerado extinto há 66 milhões de anos e foi redescoberto em águas profundas na costa da África do Sul. Megalodon no fundo do mar? Nem tanto. Mesmo com exemplos como o selacanto, a ideia de um megalodon, aquele tubarão colossal de até 24 metros de comprimento, vivendo no Challenger Deep é muito improvável. Os megalodons, que desapareceram há cerca de 2.600.000 anos, eram predadores costeiros. Preferiam águas rasas e quentes,
onde podiam caçar suas presas favoritas, baleias, focas e outros grandes mamíferos marinhos. Já vimos que o Challenger Deep está num ambiente completamente diferente, escuro, frio e com pouquíssima oferta de alimento de grande porte. Além disso, acredita-se que o Megalodon era de sangue quente, o que o tornaria incompatível com a água quase congelante das profundezas da Fossa das Marianas. Ou seja, por mais assustador e divertido que seja imaginar um desses monstros ainda nadando por aí, as chances de isso ser real são praticamente nulas. Então, o que achou do Challenger Deep? Teria coragem de encarar um mergulho até os confins do planeta? Diz aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!